Aproveitando o Dia das Crianças, eu vim trazer pra vocês uma lista das minhas crianças favoritas do terror e algumas curiosidades sobre elas. Aquelas que são as vilãs dos filmes, obviamente, as do mal mesmo. Eu não organizei essa lista por ordem de preferência, ela é realmente aleatória, mas a última é a minha favorita. Começando por um grupinho de crianças que eu adoro, que são as crianças da Cidade dos Amaldiçoados. Não é todo mundo que já assistiu a Cidade dos Amaldiçoados, porque é um filme de 1995 e quando você olha o pôster dele, ele parece ser bem besta. Essas crianças, por mais que tenham vindo da barriga da mãe, não parecem ser desse planeta, e realmente não são bem poderosas e só a aparência delas já mete medo. Elas são muito unidas, sempre se protegem, andam em duplas, todas têm cabelos brancos, estão sempre com a cara fechada e pior, não demonstram ter nenhum sentimento de compaixão. Elas o tempo todo parece que estão planejando matar alguém. E pra piorar, elas ainda possuem poderes mentais sinistros. Elas leem a mente das pessoas e conseguem obrigar só pelo olhar as pessoas a fazerem o que elas quiserem. Isso é que eu chamo de vilão invencível, hein? Os bichinhos obviamente são ruins mesmo e mereciam estar nessa lista. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, que na verdade é um remake de um filme de 1960. Ou se você já assistiu até o filme de 1960, me conta aqui embaixo. O próximo é um que não tem nem como não ter medo, porque esse menino não parece nem ser uma criança. Toshio de O Grito. O Toshio é tão foda que ele tá ali pau a pau com a personagem principal do Grito, que é a Kayako. Eu, pelo menos, gosto mais dele do que da Kayako. O personagem do Toshio teve vários atores ao longo dos anos, tanto nas versões japonesas, que são as originais, quanto nas versões americanas, e ele já chegou a ser interpretado até por uma menina. Vocês sabiam disso? É engraçado que, diferente da Kayako, o Toshio não faz quase nada, mas só a presença dele ali, olhando pra cara da pessoa, já é de se tremer todinho, porque a maquiagem desse menino é muito maneira. Ele é uma parada bem simples, eles simplesmente colocaram um menino todo branco, bem pálido mesmo, e sombra preta nos olhos pra dar bem aquele ar de profundidade. Pronto, apenas isso. Obviamente, associado às expressões faciais dos atores mirins, fez com que o Toshio se tornasse essa figura assustadora que ele é, e nem tem como você me dizer que ele não é, porque imagina tu ver esse menino dentro do teu quarto, assim, tu tá lá no computador, do nada aparece ele debaixo da mesa. Tu vai ficar com medo não, com aqueles olhos com o negócio preto aqui, não vai ficar com medo não, claro que vai. O conjunto dele com a Kayako e o Grito, porque eles basicamente atuam em dupla, né, é excelente, mas o Toshio sozinho já cria uma tensão muito boa pra cena. Esse menino é o bichão. E agora, o mais fofo dessa lista, o meu zumbizinho favorito, Gage Creed, de Cemitério Maldito de 1989. O Gage morreu atropelado por um caminhão e foi enterrado no cemitério indígena, que é capaz de reviver as pessoas. Só que a gente sabe que quando a pessoa é enterrada lá, ela até volta, mas não volta normal, ela volta sedenta por sangue. Então quando o Gage volta, mesmo tendo 10 centímetros de altura, brincadeira, hein? Ele quer matar. O Gage não tá nessa lista por ser assustador, porque ele é tão fofo que ele não consegue ser assustador. Mas ele precisava estar aqui porque quando foi a outra vez que você viu um menino de 3 anos de idade matar alguém com um estilete e ainda arrancar um pedaço do pescoço dessa pessoa com a própria boca? Tá aí porque que ele tem o seu lugar garantido nessa lista, né? Agora, vocês sabiam que algumas cenas do Gage de terror, de quando ele volta do cemitério, foram feitas com um boneco? Faz muito sentido, né? Porque seria realmente muito difícil você fazer uma criança de 3 anos de idade fazer certas cenas assim de assassinato. Samara Morgan de O Chamado, que quando eu era criança me fazia tremer na base. Eu assisti O Chamado pela primeira vez, eu devia ter uns 10, 11 anos. E por mais que eu gostasse muito de filmes de terror e visse muito, quando chegava de noite eu ia dormir sozinha, eu ficava com medo. E a Samara sempre foi uma figura muito creepy pra mim. Aquela criança enigmática que por mais que matasse as pessoas, no fundo parecia que tinha alguma mágoa escondida. E às vezes parece que existem duas Samaras, né? Aquela que sai da televisão pra matar a pessoa, que de fato parece um monstro, um espírito maligno, e a Samara enquanto estava viva, que era aquela menina tão fofinha. As características da personagem são muito marcantes e fizeram a Samara virar um ícone do terror que ela é. Aquele cabelão todo pra frente, que é a marca registrada dela. A saída dela da TV, quando a gente via que a TV ligava e começava a chiar, ó, passava nem Wi-Fi, a chamada avisando dos 7 dias, as próprias imagens da fita amaldiçoada, eu sempre achei aquelas imagens muito perturbadoras. A gente sabe que O Chamado é um remake de um filme japonês de 1998,
Mas esse original não teve essa repercussão mundial que a versão americana teve. Por isso, o ícone do terror acabou virando Samara Morgan e não Sadako Yamamura, que é a Samara japonesa. A Samara é tão creepy que a própria atriz que interpretou ela, que quando lançou o filme ela tinha 12 anos, ficou assustada quando se viu nas telas. A gente te entende. E por último, a minha favorita, que não podia ser outra, Regan McNeil, de O Exorcista. A Regan é a minha favorita não apenas por ser a personagem principal de um dos meus filmes favoritos, mas pela atuação simplesmente perfeita da Linda Blair, que fez a impecável transição de uma menina meiga e doce para uma menina possuída por um demônio. A atuação da Linda, que na época das gravações tinha 12 ou 13 anos, foi simplesmente perfeita em todos os aspectos possíveis. E é exatamente isso que fez o filme ficar perfeito, né? É lógico que o filme não dependia apenas da atuação dela, até porque a maquiagem é uma coisa que cooperou muito, ela foi muito bem feita também, mas se a atuação da Linda não tivesse sido como foi, Exorcista não ia ser o grande clássico que é hoje. E é incrível como um filme de 1973 consegue ainda meter medo nas pessoas até hoje, e até hoje ter gente que ainda não conseguiu assistir nenhuma vez. Eu obviamente já vi Exorcista muitas vezes na minha vida, mas tem muito tempo que eu não assisto, tem anos que eu não assisto, porque toda vez que eu vejo dá aquela sensaçãozinha sinistra, pesada. Então Regan McNeil é, na minha opinião, até hoje, a criança do terror mais sinistra que tem. E obviamente a minha favorita, como vocês podem conferir nessa foto que eu estou colocando na tela. Eu não resisti, gente. E uma curiosidade interessante é que como a Linda era muito novinha nas gravações, né, tinha seus 12, 13 anos, ela não falou nenhum palavrão durante as gravações do filme. Aí você se pergunta como, já que a personagem dela falou um monte de merda quando tá possuída. Quem falava, na verdade, esse monte de merda era a dubladora que fazia a voz de quando a Linda estava possuída, fazia a voz do demônio que estava dentro dela. Então, enquanto a Linda falava um monte de besteirinha, outras coisas, a dubladora falava as merdas. Vocês sabiam dessa? Me conta aqui embaixo quem são as suas crianças do terror favoritas. Claro que tem muitas outras crianças, mas essas, na minha opinião, são as mais legais. Eu adoro filmes de terror com criança, eu acho que deixa tudo muito mais creepy. Se inscreve aqui no canal para conferir mais listas de filme como essas e assista essas duas outras aqui também. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre filmes de terror com crianças, vou deixar aqui para você conferir também, tá bom? Beijinhos e até a próxima.